O texto se encontra em Mateus, capítulo de número 5, no verso 3 em diante. Iremos conversar um pouco, entendendo aqui as orientações de Jesus através dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos quantos estão em casa. Assim, a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Texto, acredito que bastante conhecido de todos os irmãos, onde Jesus aqui ele vai dizer aos discípulos quem eles são, né? Os irmãos estão meditando esses dias, foi nos repassada essa informação sobre esse texto do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E aí o que é interessante é que Jesus ele simplesmente se coloca em um cume do monte, e ele, com uma posição de mestre, ele começa a ensinar com autoridade as pessoas, e começa a ensinar elas o que elas deveriam fazer e o que elas deveriam ser, né? Importante, as pessoas muitas vezes, quando se achegam à presença de Jesus, elas muitas vezes vêm desorientadas, né? Elas não sabem o que fazer, elas não sabem como se comportar, elas não sabem como ser. Então Jesus ele atraía multidões de pessoas que se aproximavam, atraídos pelo seu discurso, pela sua pregação. E muitas pessoas elas seguiam a Jesus porque Jesus ele era aquele que ele curava, ele libertava, ele multiplicava pães e peixes, ele fazia milagres. Então aquela multidão, quando se aproximava de Jesus ele não queria que aquelas pessoas ficassem apenas com esse sentimento de seguir alguém que apenas fizesse milagres, o oba-oba, né, da fé. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles soubessem qual era realmente o verdadeiro propósito deles em segui-lo, né? Porque tem pessoas que os irmãos vão entender o que eu estou falando, que seguem a Jesus por muitas motivações. Você for dar uma pesquisada rápida aí, você vai ver que as pessoas elas seguem ou elas querem Jesus simplesmente porque Jesus oferece para elas o bem-estar do milagre. E não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é dar bem-estar, apenas eu quero satisfazer, ficar bem. Não é dessa forma. Jesus ele deu para todas aquelas pessoas que estavam seguindo ele deu um ensinamento dizendo: vou dizer a vocês o que vocês devem fazer para me seguir, e vou dizer a vocês como vocês devem ser para me seguir. Não é de qualquer forma. E aí ele vai trazendo aqui as bem-aventuranças. Os irmãos já tiveram, acredito, a oportunidade de ver, escutar sobre as bem-aventuranças. E é interessante que cada bem-aventurança que Jesus ele ia falando para aquelas pessoas, ele iria confrontando sobre a realidade delas. Estava pesquisando um material para trazer a mensagem para vocês, e de prontidão a pessoa que estava orientando lá dizia assim: se você ler o Sermão do Monte e você não se sentir confrontado com as palavras de Jesus, você não está lendo de forma adequada. Porque toda vez que Jesus ele chama as pessoas para entenderem sobre as bem-aventuranças, sobre o que elas devem fazer e como elas devem ser, vai em encontro a muitas coisas, muitas filosofias, muitos pensamentos que a gente tem. A gente fica desconfortável muitas vezes, mas não é aquela coisa por pressão,
não era uma pressão psicológica, uma pressão religiosa que Jesus estava colocando para as pessoas, não era mais uma religião, porque religião por religião, no período que Jesus caminhou aqui, já existia os religiosos, os fariseus, os saduceus, existiam os herodianos, pessoas que até de classe política estavam lá, e eles queriam dominar o comportamento das pessoas. Irmãos, era tão complicado a religião naquela época, e Jesus veio quebrando tudo, veio trazendo para as pessoas o que realmente Deus queria para a vida delas. Porque é o seguinte, vamos lá, pessoas religiosas semelhantes aos fariseus da época de Jesus, eles não morreram, eles ainda vivem. Ainda existe esse tipo de pessoas que são tão religiosas ao ponto de não entender que o objetivo de Jesus em vir para a terra foi buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele veio com uma proposta de acolhimento. Jesus não veio com uma proposta de julgamento, eu quero julgar você está errado, você está fora das portas do céu. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria atrair as pessoas, ensinar as pessoas e transformar as pessoas. Então, para transformar as pessoas por um padrão religioso apenas, Jesus viu que não estava funcionando. Por quê? Porque quando ele chegou, os fariseus, eles já seguiam os 10 mandamentos, e além dos 10 mandamentos, eles ainda acrescentaram 611 regras deles, extra. Um exemplo, além de ter os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e todas as coisas mais, eles ainda acrescentaram mais 613 regras dele. As pessoas andavam com fardos pesados, elas eram religiosas, elas eram visitadoras de templos, de sinagogas, elas entravam e saíam, elas escutavam leituras da lei, cantavam os salmos e liam sobre todos os livros poéticos, mas não transformavam a vida, elas não tinham transformação. O que acontece quando Jesus chegou, ele viu essa realidade, ele disse: não é assim que eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam diferentes. Eu quero que vocês sejam sal. Eu quero que vocês sejam luz. E para ser sal e para ser luz, o que é necessário fazer? Entender esta mensagem simples. Não precisa de um espetáculo. Não precisa, como Jesus falava, vocês não devem ser como os fariseus que vão para as praças e simplesmente fazem as suas oratórias e eles gritam lá para que venham aparecer apenas aparições religiosas. Não é assim que eu quero vocês. Eu quero que vocês entendam simplesmente como vocês devem ser. Então a palavra bem-aventurança, ela traz uma identidade para cada um de nós. Se você quiser ser um cristão autêntico, precisa você entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não. Pegue só capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, e todo dia, diga: rapaz, enquanto eu não entender isso aqui, eu não vou parar de ler isso aqui. Porque está toda a base lá. Lá está a base de como nós devemos ser felizes. Que felicidade é essa? Uma felicidade que não está fixa, não está firmada numa barganha. Uma felicidade que não está fixa, irmãos, em muitas filosofias que pregam para a gente, numa dependência dos homens. Quando Jesus disse assim: olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, ele estava falando sobre a dependência total de Deus. Quando ele falava bem-aventurados que choram, ele estava falando sobre a sensibilidade ao pecado e ao sofrimento. E ele, quando estava apontando, é até interessante eu dizer aqui para vocês, quando ele estava falando sobre ser bem-aventurados que choram, não é porque só é chorar simplesmente, eu quero chorar, eu quero ficar emocionado com alguma coisa. Não é isso, não. Mas é porque ele queria ver quebrantamento, lágrimas na vida de pessoas que se arrependiam dos seus pecados,
Eu sei onde foi que eu errei o meu alvo. O que eu vou fazer? Me acabar? Não. Você tem que refazer, ressignificar o seu caminho e se arrepender, voltar, mudar. Então ele tinha essa proposta. Olha só, interessante um dado para os irmãos entenderem. Naquele período lá de Jesus, existia, até hoje você também pode fazer essa consulta depois dessa pregação, vai lá no YouTube, vai lá na internet e consulta também. Existia uma profissão chamada carpinteiras, as carpinteiras de Israel. Então, quando havia um funeral, eram contratadas mulheres para chorar no funeral. Então as mulheres chegavam, então você morreu um parente. Chegava lá, você contratava aquele plano funeral que já existia, e você chegava lá e dizia assim: você quer com combo, você quer com mulheres que chorem ou não? Então ele fazia referência a essas pessoas que choram de verdade, não com atuação, que choram com arrependimento, e não apenas por uma histeria coletiva. Eles chegavam e diziam assim: eu quero contratar as carpinteiras. Mesmo que elas não quisessem chorar, elas choravam copiosamente, simplesmente porque eram pagas para chorar. Então, quando Jesus chegou, ele via o comportamento do povo de Israel. O povo de Deus, o povo judeu, eles não tinham mais um genuíno arrependimento. Eram como se fossem carpinteiras que choravam sem sentimento, carpinteiras que choravam sem arrependimento. E não é essa a proposta. Eu quero que vocês chorem, mas que vocês chorem por ser sensíveis à minha voz, por entender que o pecado afasta você de mim. Então era essa a proposta. Bem-aventurados os mansos. Ele, quando falava sobre os mansos, não quer dizer que você seja aquela pessoa que não tenha posicionamento, que não saiba falar, não sabe se posicionar, não. Mas é aquela pessoa que é tão mansa ao ponto de negar até a sua própria vontade. A minha vontade agora é brigar, a minha vontade agora é ir para cima, a minha vontade agora é agir. Mas eu estou sob o controle de Deus. Então, sob o controle de Deus, eu vou agir com mansidão. Eu vou até me comportar. Olha só, a pessoa está olhando assim para mim, a pessoa está me chamando para briga, mas eu não vou brigar porque eu estou sob o controle de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é um desejo por santidade. Bem-aventurados misericordiosos, aquele que tem compaixão ativa. Bem-aventurados puros de coração, que tem integridade e sinceridade. Bem-aventurados os pacificadores, são aqueles que promovem reconciliação. E nós estamos precisando de todos esses aspectos. Quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, vocês serão felizes se você estiver seguindo essa série de coisas que eu estou falando para você. Aí quando ele vai finalizar por último, ele vai dizer sobre os pacificadores. Nós precisamos de pessoas com coração pacificado. Não acredito que aqui os irmãos estão todos sob controle, né, pastor? Não existe isso. Mas aqui acolá, pessoal, em meio de grupos religiosos, em meio a igrejas e igrejas, nós encontramos pessoas que elas não conseguem estarem pacificadas. Meu amigo, evite uma confusão. Você precisa, e você deve levar essa mensagem para casa. Se você chegar em casa agora e alguém quiser brigar com você, o que é que você vai fazer? Você vai brigar ou você vai pacificar a situação em casa? Então é nessa proposta. Você será feliz se você tiver com o coração pacificado. Lá no meu trabalho, a vontade que eu tenho, quando chega aquele meliante, que eles vêm para cima de mim querendo brigar, a vontade é tirar o sapato e jogar na cara dele. Mas eu não posso fazer isso, porque eu sou cristão, eu carrego o nome de Cristo. E aí, a princípio, as pessoas, irmãos, elas não querem vir para a igreja, elas não querem servir a Deus, até que você cometa algum deslize na frente delas. É assim, não é? Quando você comete algum deslize, elas já fazem assim: e eu pensei que era da igreja, e eu pensei que aí é porque é crente. Então elas sabem como é que nós devemos nos comportar segundo a palavra, só não querem obedecer. E aí Deus, ele nos dá esse confronto, dizendo para a gente também, ó, é bom você ser uma pessoa pacificadora. Não é do dia para a noite que a gente consegue ser pacificador, irmãos. Não é do dia para a noite que a gente consegue estar com o coração pacificado. Os discípulos também tiveram seus momentos em fúria. Houve um momento em que Jesus ia chegando em uma aldeia e simplesmente não quiseram receber Jesus.
E quando não quiseram receber Jesus, um homem por nome João chegou para Jesus e disse assim: Jesus, não quiseram te receber aqui. E aí, o que a gente pode fazer? O Senhor permite que a gente faça uma oração para o Senhor mandar fogo e queimar toda a vila, para ele queimar igual o Senhor mandou fogo no dia de Elias? Olha que coração é esse, coração do povo que andava com Jesus, o povo que recebia ensinamento de Jesus, mas não tinha ainda o coração pacificado. 3 anos e meio andando com Jesus para entender, para amadurecer, para compreender. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: tenha paciência com os outros e tenha paciência com você também, porque você não está pronto toda hora, mas Deus está capacitando e preparando você para você ser aquilo que Ele quer que você seja. Dá para compreender? Então o que acontece? Vai ter um momento de fúria, vai ter um momento de raiva, vai ter um momento, mas aí a palavra que Deus orienta a gente: se você quiser feliz, não dê vazão a essa ira, mas seja pacificador. Pacifique as coisas, ignore as coisas, aprenda até a rir das coisas, fique leve nas coisas. Eu não sei vocês, quando eu estou bem nervoso, mas eu tenho alguns comportamentos que eu já entendi já. Quando eu fico nervoso, eu começo a rir. Eu começo a rir, porque ou eu extravaso aquilo. Tem pessoas que começam a chorar, né? Mas tem outras que cada um tem uma reação, e eu começo a rir, porque a maneira como eu vou extravasar naquela hora é rir. E aí eu fico rindo, e às vezes eu fico até com medo da pessoa interpretar que eu estou zombando dela, mas não, é porque eu estou nervoso naquela hora. E para mim, sair aquela angústia, eu começo a rir, eu fico rindo, sabe, perto. Eu digo: rapaz, é melhor eu rir do que eu bater nessa pessoa. É melhor sair de perto dela rindo. Aí eu começo a rir, sai a brincadeira, não deixa de coisa. E pacifiquei a situação. Acredito que você já entendeu isso aí. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Fala aqui de uma fidelidade inegociável. Nós estamos enfrentando dias em que a igreja ela tem se confundido muito sobre essa perseguição. Há pessoas que estão dando agora causa, estão dando agora a vazão, estão dando agora motivos para alguém falar delas. Existem algumas pessoas que confessam a fé, que estão dando motivos na mídia, na sociedade, porque se envolvem em projetos, em coisas que não é este o objetivo da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: um dos objetivos da igreja é discipular, é ensinar e é fazer discípulos, é de falar e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então o objetivo de uma igreja que ela está sabia na presença de Deus é simplesmente ela ir e pregar este evangelho. Olha só, por causa do evangelho, essa igreja ela é perseguida. Aí sim é verdade. Mas igrejas que estão se envolvendo em pautas que não são delas, igrejas que estão se metendo em coisas que não são delas, igrejas que estão vivenciando. E aí, quando eu falo de igreja, eu falo de indivíduos também, porque por mais que nós estejamos isentos de algumas coisas, existem pessoas que estão agora, em vez de cumprir a sua missão, Deus está te entregando uma missão agora para você fazer esta missão. Você está confuso com alguma outra coisa, e aí você vai se desviando do que Deus colocou para você fazer. Irmãos, enquanto você estiver aqui, Deus te entregou uma missão para você fazer. Vai chegar um dia que você não vai mais estar aqui. Você vai viajar para algum lugar, você vai para alguma outra cidade, você pode nem mais existir. E aí a pergunta que eu quero fazer para você: o que é que você está fazendo enquanto você tem tempo de cumprir a sua missão? Qual é a sua missão? Você já entendeu qual é a sua missão? Você já entendeu o que é que você tem que fazer em vida? Você já entendeu quais são as pessoas que você tem que impactar com o evangelho que Deus entregou para você? Se você não entendeu, é importante você compreender isso. O pastor Mondinelli conheceu a minha mãe, alguns irmãos aqui também conheceram a minha mãe. Eu sou órfão de mãe, e ela morreu de forma súbita. Ela teve um infarto dormindo, chamado de apneia do sono. Ela, no ronco, ela morreu. Qualquer um de vocês aqui, quando estão dormindo, vocês podem depois pesquisar o que eu estou falando, procurar até um médico. Todas as pessoas, elas dão paradas durante a noite.
as pessoas amparadas durante a noite. Até que se você for fazer um exame cardiológico, eles vão colocar um aparelho em você para à noite ficar medindo quantas paradas você deu à noite. Então tem pessoas, eu conheço uma pessoa que ela deu 24 paradas. Olha só, quando estava dormindo, ela roncava e parava, voltava, parava, voltava. Numa dessas aí, a minha mãe, ela morreu. Mas em vida, ela evangelizou e falou de Cristo mais do que qualquer outro evangelista que eu conheça. Porque ela não era uma pregadora de vir para um púlpito, pegar no microfone e discursar como estou fazendo aqui. Mas ela conseguia influenciar pessoas a vir para o caminho da fé. Aí a gente se mudou para um bairro bem hostil. E aí o que acontece é que naquele bairro as pessoas colocavam lá os seus pancadanos, as suas músicas com conteúdo profano, e aquilo era uma agonia, e a gente começou a orar, mas de repente eu comecei a escutar lá a pessoa cantando a música da Cassiane, outra do Diante do Trono, outra do Aline Barros. Daqui a pouco foi povoado aquele bairro onde a gente morava, só de casas que escutavam agora músicas evangélicas. E aí eu fiquei, mas rapaz, depois que eu vim para cá, rapaz, Deus está fazendo um negócio grande, né? Deus está aqui salvando, Deus está aqui colocando no coração das pessoas, para pessoas escutarem sobre Deus até de forma cantada. Só que eu não entendia, até que eu vi a minha mãe pegar um CD. Nesse tempo era CD e DVD. Ela ia lá na Lan House, comprava o CD, o DVD por R$5. Cada CD, cada DVD era R$5, R$10, uma coisa assim. E ela gravava aquele DVD e ela distribuiu pelo menos 85 DVDs e CDs naquele bairro. 85 casas receberam DVDs e CDs falando de Cristo para aquele povoado. E aí o que eu quero dizer para vocês aqui agora, depois que a minha mãe faleceu, nós estávamos em um funeral, e naquele momento onde estávamos lá, as pessoas iam chegando, iam entrando e falando, e aí eu via, a casa ficou lotada de pessoas que chegou assim e disse: a minha vida teve sentido depois que essa irmãzinha falou de Cristo para mim. Passou por mim nesse dia de funeral, depoimentos de um funeral, mais de 300 pessoas que ninguém contabilizava em vida, falando que ela falou de Cristo. Você vai sair daqui com uma mensagem. Qual é a sua missão e o que você deve fazer? Porque daqui a pouco, talvez o depoimento que irão fazer seja de você. E aí, o que é que você está fazendo? Perdendo o seu tempo porque estão dizendo, falando alguma coisa, criticando o seu ministério? Você está fazendo o que com o que Deus te deu agora, o presente da vida? Você já deu quantas paradas cardíacas dormindo e nem sabe, Deus te livrou para você viver e fazer a vontade dele. Muito bem, Jesus agora ele chega e ele vai falar sobre o propósito. E aqui eu já vou me encaminhando para os meus momentos finais. Dentro do seu propósito, ele vai dizer assim: vocês já sabem o que vocês devem fazer, não é isso? As bem-aventuranças está aí para você. Vocês devem fazer isso aí. Agora eu vou dizer como é que vocês devem ser. Vocês devem ser como o sal. Vocês devem ser o sal da terra. Vocês devem ser aquele que vai trazer significado. Porque até então a religião dessa época, as tradições dessa época, os credos dessa época, as doutrinas dessa época não ajudou essas pessoas. Elas estão andando oprimidas pela religião de vocês. Mas vocês têm um poder de ressignificar a vida das pessoas, sendo sal para elas. O sal para aquele período, ele era muito importante, ele era valioso demais. Então quando você vai ver Jesus falando e dizendo assim: vocês têm que ser sal, Jesus está dizendo assim: vocês têm que ser aquele que irá temperar, aquele que irá dar sabor, aquele que irá conservar a carne podre, aquele que irá fazer com que as pessoas sintam. Eu trabalhei em uma empresa de ônibus, muitos anos, 7 anos eu trabalhei nessa empresa, e houve um período que o empresário, ele permitiu que a gente vendesse produtos dentro da empresa lá.
Então, nós ganhávamos além do nosso salário. Ele foi muito bondoso, por sinal. Ele permitia que a gente vendesse produtos lá. Então, daqui para Natal, as pessoas iam com fome, né? Esperavam chegar até Tangará, aproximadamente, para comerem lá. Entravam aqueles vendedores. Então, a gente foi bem espertos em vender lá. Então, como é que a gente vendia lá dentro do ônibus? As pessoas, elas iam comer. Às vezes, irmãos, eu até dava de graça um brinde para elas, de uma pipoquinha para elas, só para elas terem sede. Porque eu dava pipoca de graça. Olha, pipoquinha para você de graça, tá bom, minha filha? Oi, tudo bem? É um brinde do papai para você. Só que aí, quando eu dava pipoca, aí automaticamente dava sede. Aí, numa tarde, daqui para Natal, irmãos, eu vendia 85 garrafas de água mineral, só com essa brincadeira, porque eu provocava nos meus clientes sede. Então, o sal que vocês têm que ter é para provocar sede. Uma igreja que não provoca sede na sociedade é uma igreja que não está conseguindo fazer o que Jesus mandou eles fazerem: serem sal. 87 garrafas de água mineral a R$2. Eu voltava com a minha diária, mais 87 vezes 2, mais umas trufas e mais umas pipocas que eu vendia depois, porque dava sede, dava fome, dava tudo, porque eu entendia que sal dava. Você está compreendendo? Então, quando eu me comporto como um crente que é sal da terra, as pessoas são atraídas, elas querem ouvir mais, elas querem receber mais, elas querem mais, porque eu só dou uma provocação para elas, falo de Cristo para elas, e elas sentem sede. Aleluia. Então, este sal não é o sal, irmãos, que adoece, é o sal que tempera. Nós participamos, o pastor Rodinelli sabe aqui da nossa labuta, nós participamos de vários púlpitos, nós estamos em vários lugares, nós estamos em com vários ministérios. Isso, de uma certa forma, nos equilibra. Nós compreendemos cada doutrina, cada estilo. Eu estou aqui na Assembleia de Deus, depois estou na barra. Não importa para mim se a parede é branca, é preta, azul, laranja, não importa, eu quero só ser sal lá. Chegar e ser sal, fazer a minha missão. Eu chego lá e faço a minha missão. Mas aí a gente lá compreende que existem pessoas que elas também não entendem que ser sal não é ser salgado, ao ponto de alterar a sua pressão e adoecer você. Pessoas que são sal demasiadamente, em vez de elas curarem, em vez de elas darem sabor, elas matam. Quem já comeu uma comida salgada aqui? Já comeu? Já comeu? Não, horrível. Agonia. Oh, vontade de brigar. Meu amigo, você não viu que eu estou salgando? Perdi meu dinheiro, perdi o meu tempo. Estou com fome, estou com raiva. Por causa do sal. Então, ser sal é ser temperado e dar sabor e gosto nas coisas. Não ser o sal que fazem as pessoas terem todas essas reações que eu falei: raiva, decepção, angústia e adoecidas. Vocês compreendem o que eu falo? Existem lugares aí que estão doentes, porque lá é muito sal. E não tempera, não conserva e não ajuda. Jesus disse: se nós não conseguíssemos ser o sal que tempera, nós seríamos jogados e lançados na terra para ser pisado. E aqui acolá eu encontro igrejas, eu encontro pessoas que, por não saberem o seu objetivo de vida, a sua missão, eu vejo lugares que estão sendo pisados, humilhados, porque não entenderam que eles têm que ser o sal que Jesus pediu para ser. Muito bem, encerrando, você tem que ser a luz do mundo. Se nós fizéssemos um exercício aqui e apagássemos todas as luzes, algumas pessoas aqui teriam dificuldades de andar aqui. Você não enxergaria, ou enxergaria com dificuldade. Talvez alguém que já entenda que existe um corredor, alguém que entenda já onde estão todas os ambientes, os apartamentos aqui, você andaria normalmente. Mas outras pessoas que não têm compreensão das coisas, elas andariam com dificuldade, tateando e até cairiam. Elas sofreriam um acidente por não ter clareza, por andarem na escuridão. Qual é o objetivo de ser a luz do mundo? Ser a luz do mundo não é
não é aparecer para o mundo. Ser a luz do mundo é dar revelação para as pessoas. É chegar para as pessoas e dizer assim, ó, você que não está conseguindo enxergar, eu vim aqui para trazer luz para você sobre isso e mostrar para você que você pode caminhar por um caminho chamado Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho que você pode trilhar. Só que você vai tatear muito se você não tiver uma compreensão. E aí, Jesus disse para os discípulos, ó, eles têm dificuldade de compreender o amor de Deus. Eles têm dificuldade de compreender como obedecer ao Pai. Eles têm dificuldade de serem de Deus. Então vocês têm a responsabilidade de clarear isso para eles, de iluminar isso para eles. Porque se eles andarem do jeito que eles estão andando, nas suas religiões farisaicas, da maneira errônea de vida, eles vão tropeçar nas próprias pernas, eles vão cair em buracos, eles vão andar tateando para sempre, amém. Mas aí, quando você é luz, você ilumina caminhos. Um desafio aqui para cada um de nós aqui. Para este ano, para o próximo ano, seja um farol para alguém. Ilumine o caminho de alguém. Não seja treva, seja luz. Ilumine o caminho de alguém. Imagina você estar com aquela animação, do mesmo jeito que o pessoal que... eu vou até tocar aqui, você vai ver a animação agora, pastor. Do mesmo jeito que as pessoas são animadas quando o Flamengo vence o Palmeiras. Cada um glória. Gente, ainda tá fraco, rapaz. Eu acho que não faz questão. Tem pouco flamenguista aqui, é isso? Tô com vergonha, porque nós estamos num momento santo. Mas preste atenção, aquela mesma empolgação, uma empolgação pessoal. Eu participo de um cenário político, tanto eu quanto alguns colegas aqui, Daniel e outros mais. Nós participamos em ambientes políticos. Eu vou dizer um negócio para você. Nós participamos de campanha política, nós participamos de ambiente político, nós estamos sempre lá. E eu vou dizer a você que eu queria ver aquela mesma animação, aquela mesma empolgação, aquele mesmo fogo de torcida de futebol para Deus. As pessoas caminham, atravessam a cidade por motivações convenientes aos seus propósitos, mas quando é para falar de Cristo. Mas a minha empolgação aqui é dizer para você que não seja fanático, mas ame o Deus que te deu a oportunidade para você fazer muito mais. Use o dom que Deus te deu, a ferramenta que Deus te deu, o propósito que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, para você também fazer a mesma provocação. Eu quero receber uma mensagem de Deus no meu celular de alguém aqui, dizendo para mim, em momentos de aflição, que Deus vai mudar o quadro. Amém? Ser luz é fazer as pessoas enxergar com clareza. Olha só, quando Jesus falava isso, Jesus ele dizia que o mundo precisa de cristãos que preservem o sal e que iluminem, que preservem como sal e que iluminem como a luz. E isso só pode acontecer quando nós vivemos de forma que o caráter de Cristo seja implantado em nós. Aí Jesus ele vai dizer assim, ó, aí eu quero que vocês, verso 16, eu quero que a vossa luz assim resplandeça, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, obras que glorifiquem, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí eu quero perguntar, estão vendo Currais Novos, essa cidade está vendo a luz dessa igreja, as obras dessa igreja? O que essa igreja tem feito para essa sociedade? Glorifica a Deus. Tem algumas igrejas que não conseguem fazer isso. Só esse versículo aí, não leia mais não leia mais Bíblia não leia mais Bíblia, só do 13 ao 16, e tente viver isso aqui, e se pergunte todo dia se Deus é glorificado através da sua vida. Se pergunte todo dia, não leia mais nada. Quando você fizer esse questionamento, você vai dizer assim, rapaz, eu preciso fazer com que as pessoas vejam Cristo em mim. Fecho a Bíblia
encerro dizendo para vocês que quando nós entendemos o nosso propósito, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. É para glorificar a Deus com as nossas boas obras.